Todos nós sabemos que as tais das bets é um prejuízo muito grande para a sociedade. E não é só um prejuízo financeiro, o prejuízo é um prejuízo humano mesmo. Quantas e quantas pessoas ficam dependentes, ficam viciados em fazer apostas, né? E aí tem gente que tira comida da boca dos filhos para apostar. Isso vira realmente um vício, como se fosse uma droga. Todo mundo sabe disso, que isso aí é um problema, mas aí o que acontece? Cada governo fica culpando o governo anterior ou o governo posterior por causa dessas bets existirem aqui no Brasil. Elas não deveriam existir. Mas aí o Fernando Haddad hoje ele fez essa postagem aqui que eu vou mostrar para vocês. O Fernando Haddad era ministro do Lula, agora é pré-candidato, a governo de São Paulo. Vai perder no primeiro turno lá pro Tarcísio. Mas ele quer fazer o showzinho dele. As bets são um escândalo no Brasil. O governo Temer legalizou as apostas eletrônicas e estabeleceu um prazo para regulamentar o setor. Bolsonaro teve 4 anos para fazer isso e não fez absolutamente nada. Beleza, eu concordo. Acho que foi um erro do governo Bolsonaro não ter regulamentado ou até ter derrubado essa lei. Ter extinguido isso daqui. Revogado a lei. Então, realmente foi um erro. Sem regras e sem fiscalização, as bets cresceram livremente e criaram um problema que hoje afeta milhões de famílias brasileiras. Essa é uma crise que o governo Lula herdou e enfrentou. Vamos ver o enfrentamento que o Lula fez. Será que ele revogou a lei? Vamos ver. Regulamentou o setor, Então o Lula regulamentou o setor com a lei das bets, tirou do ar plataformas ilegais, criou a ferramenta de autoexclusão e passou a oferecer tratamento gratuito pelo SUS para quem sofre com o vício em apostas, protegendo as famílias brasileiras. O que o Lula... Como que o Lula enfrentou? Qual foi o enfrentamento do Lula? Ele cobrou o imposto, porque ele quer dinheiro, e ele passou para aqueles que são viciados e quiserem se tratar pelo SUS. Então nós estamos pagando o tratamento dessas pessoas dependentes aí das bets. Nós estamos pagando. E aí você vai ver aqui, essa notícia aqui da Veja lá de 2023, 31 de dezembro de 2023, Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas. Ele regulamentou mesmo, Como o Haddad disse ali, ele regulamentou a lei das apostas esportivas. E essa notícia da sanção dessa lei aí foi divulgada, inclusive, pelos sites de esquerda. Está aqui no Brasil 247, lá no dia 31 de dezembro mesmo. Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas. E aí, como eles ficam colocando a culpa no outro, eu resolvi pesquisar aqui, procurei, perguntei para o ChatGPT o que o ChatGPT entende. Quem que criou essa lei, quem que regulamentou, qual é a culpa de cada um. E aí o ChatGPT me respondeu da seguinte forma: as apostas de cota fixa foram criadas no governo Michel Temer pela lei número 13.756 de 12 de dezembro de 2018. Essa lei incluiu a modalidade chamada aposta de cota fixa no ordenamento brasileiro. Mas a regulamentação mais completa das bets, com regras para empresas, tributação, autorização, fiscalização... Presta bem atenção nessa palavra aqui, tributação. Esse aqui foi o grande interesse do Lula em fazer a regulamentação dessa lei, veio do governo Lula pela lei 14.790 de dezembro de 2023. Essa lei alterou a lei de 2018 e estabeleceu novas regras para a exploração das apostas. Então, para falar com precisão, quem abriu a porta ou legalizou foi o governo Temer em 2018. Quem regulamentou de fato e colocou as bets dentro de um sistema oficial de autorização e tributação, governo Lula em 2023. Desde 1º de janeiro de 2025, segundo o Ministério da Fazenda, só empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente. E aí eu perguntei aqui para o ChatGPT se o governo Lula poderia ter revogado essa lei, se teria a possibilidade de ele ter revogado. E o ChatGPT responde assim: sim, João, o governo Lula poderia ter trabalhado para derrubar ou revogar a lei das bets, mas não sozinho na canetada. Beleza. O caminho correto seria o governo enviar ao Congresso um projeto de lei revogando ou restringindo fortemente as apostas de cota fixa. A Câmara explica que projetos de lei podem ser apresentados pelo presidente da República, além de deputados, senadores e outros legitimados. Então, o governo Lula poderia ter apresentado um projeto de lei para revogar essa lei aqui do Temer.
Então a resposta política é: sim, o governo Lula poderia ter tentado acabar com isso. Mas em vez disso, o governo escolheu outro caminho: regulamentar, autorizar, tributar e oficializar o mercado. Por quê? Porque o Lula queria o dinheiro, né? Queria o dinheiro do povo que está apostando. Ele está pouco se lixando se as pessoas estão ficando dependentes disso daqui. A lei número 13.756 de 2018 do Temer criou a modalidade de aposta de cota fixa. Já a lei 14.790, sancionada do governo Lula, estabeleceu que essas apostas seriam exploradas em ambiente concorrencial mediante a autorização do Ministério da Fazenda. O próprio Ministério da Fazenda descreve a lei 14.790 como a lei que regulamenta a exploração da aposta de cota fixa e inclui jogos online nessa categoria. Portanto, a formulação mais forte e justa seria: o governo Lula não criou as bets, porque elas nasceram no governo Temer. Mas o governo Lula poderia ter enviado um projeto para revogar ou proibir esse mercado. Em vez disso, preferiu regulamentar, arrecadar impostos e transformar as bets em uma atividade oficialmente autorizada pelo Estado brasileiro. Né? Aí ele ainda dá uma sugestão que, se fosse fazer um vídeo, ele diria assim: Temer abriu a porta das bets, Bolsonaro não fechou. Mas Lula, em vez de derrubar essa bomba social, colocou placa, CNPJ, imposto e autorização do governo. Então não dá para dizer que Lula criou as bets, mas dá para dizer que ele oficializou esse mercado. Então fica claro que o governo Lula, ele estava preocupado em arrecadar os impostos das bets. Porque se ele tivesse realmente preocupado com o malefício que as bets causam na sociedade, com a dependência psicológica até, né, que cria isso daí as pessoas, se ele tivesse preocupado com isso, ele teria revogado a lei lá do Temer. Ele teve aí 4 anos para fazer isso. O que ele fez? No primeiro ano de governo dele, ele foi lá e regulamentou. Por quê? Porque ele queria o dinheiro, ele queria a tributação dessas empresas. E aí vem o Haddad agora, às vésperas de uma eleição, tentando fazer joguinho de cena, dizendo que eles não têm culpa de nada. É lógico que tem. Acho que o maior culpado aqui, tirando o Temer, né, que criou, que é o grande culpado, o próximo maior culpado disso daqui é o governo Lula. O governo Bolsonaro não regulamentou, também não cobrou impostos, né, não tributou. O governo Bolsonaro teve o erro de não ter revogado, poderia ter revogado também. Então é uma falha do governo Bolsonaro, sim, um erro. Agora, o que o Lula fez? Dizendo que se importa com as bets. Agora ele tá bravo com as bets, né? Você viu aí a questão do Cazé, né? A Cazé TV venceu a Globo ali na concorrência na Copa do Mundo para transmitir todos os jogos. E eles são patrocinados por várias bets regulamentadas pelo governo Lula. Não é nada ilegal, porque o Lula regulamentou. E aí agora o governo está aí perseguindo a Cazé TV. Porque é amiguinho da Globo. Porque a Globo é, né, a assessoria extraoficial de imprensa deles, né? Então, já deu aí quantos milhões, né, mais de 200 milhões para a Globo. Então, eles compram a briga da Globo contra a Cazé TV, falando que está combatendo as bets. Não, ele não está combatendo as bets. O Lula está recebendo dinheiro das bets, dos impostos, das pessoas que fazem aposta ali, que estão viciados nessas apostas aqui, e estão destruindo, inclusive, famílias por conta disso. Então, é uma sacanagem, uma safadeza do Fernando Haddad vir querer posar de bom moço agora, sendo que eles poderiam ter revogado a lei e ter acabado com esse negócio de bets. Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam aí, deixem seu like, façam os seus comentários e nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.